Oi, tudo bem? Bom, se você está vendo esse vídeo é porque provavelmente você recebeu o link do meu projeto de extensão, não é mesmo? Bom, obrigada por estar aqui. Hoje nós veremos um pouco sobre as fases de desenvolvimento dos aplicativos móveis. Esses aplicativos que a gente usa por aí, como Uber, iFood, vamos entender como que eles são construídos lá nos bastidores. Bom, hoje nós veremos basicamente três tópicos que são a base de todo o desenvolvimento de aplicativo: a licitação de requisito, a prototipagem e a programação móvel de fato. Dentro da licitação de requisitos, nós podemos entender como a licitação um processo de coletar as necessidades e expectativas dos stakeholders, que são os nossos clientes, para poder entender o que deve ser construído em um projeto. E ela é essencial para o desenvolvimento de sistemas, produtos ou serviços, garantindo que o que será construído, né, o que será desenvolvido por nós, vai atender os objetivos e as necessidades dos usuários finais. Dentro do processo de licitação, nós temos alguns métodos para poder garantir que a licitação seja feita de maneira correta e efetiva. Dentro desses métodos, nós temos as entrevistas, questionários e pesquisas, workshops, quando a gente tem interesse de saber a opinião de mais de uma pessoa, né, de um grande número de pessoas, como saber quais as necessidades de uma empresa, por exemplo, e todo mundo deve participar, todo mundo deve ter a sua opinião ouvida. Então, um método muito efetivo para poder você construir algo para uma empresa seria o workshop, que consegue abranger um máximo de opiniões, o máximo de pessoas possíveis. A observação, que é o ato de você observar como um método antigo funcionava a fim de construir algo melhor. A análise de documentos, né, de documentação, é um tipo de licitação de requisito para poder construir alguma coisa nova. E o protótipo é quando a gente constrói algo ali, um rascunho do que a gente vai querer futuramente, né? No caso, o que os clientes vão querer futuramente. Dentro do processo de licitação, nós temos alguns passo a passos, né? Primeiramente, a gente tem o planejamento, que a gente define os objetivos, né? Os, os clientes, né? Os stakeholders são envolvidos. E nós temos também os recursos e o cronograma. Depois nós temos a identificação dos stakeholders, né? Identificar todas as partes interessadas para determinar o papel de cada um nesse processo. Nós temos a coleta de requisitos, né? Que a gente vai utilizar os métodos de licitação para poder coletar informações, né? O máximo de informações para a gente poder entregar o melhor resultado final possível. Depois nós temos a análise e a validação dos requisitos, que é a revisão, a consolidação e a validação dos requisitos coletados, garantindo que eles vão estar completos e alinhados com os objetivos do projeto. E, por fim, nós temos a documentação e a comunicação, que é registrar, né, de forma clara e compartilhar com todos os stakeholders o que a gente conseguiu, né, onde a gente conseguiu chegar até ali. Dentro da documentação de requisitos, né, nós temos os casos de uso, que descreve a interação do usuário com o sistema, modelos UML, né, que servem como diagramas de classe, diagramas de atividades ou sequência, e as histórias de usuários, né, que são resumos simples de como o sistema deve funcionar, num formato mais simples, né, de como o usuário quer, né, o projeto, a função dele e para que ele quer aquilo. Agora, falando da prototipagem, nós entendemos como prototipagem uma técnica de desenvolvimento de sistemas que visa criar uma versão preliminar, como um rascunho mesmo de alguma coisa que vai ser construída mais para frente, para poder ter uma visualização melhor do que vai acontecer ali. Dentro dessa abordagem, né, ela é usada para poder entender melhor os requisitos do sistema ou do aplicativo e tem também como objetivo, né, refinar o design
antes de partir para o desenvolvimento final, para o desenvolvimento completo, que é a programação. A prototipagem, né, ela pode ser especialmente útil em situações onde os requisitos são difíceis de entender ou definir completamente. Então a gente pega ali um papel e caneta e vai anotando, vai desenhando, quando a gente não está conseguindo expressar em palavras. Então a gente usa a prototipagem para isso. Nós temos alguns tipos de protótipos. Os protótipos de alta fidelidade, que são bastante próximos da versão final do aplicativo, tanto em termos de aparência quanto de funcionalidade. O de baixa fidelidade, que são representações mais simples, como esboços, warframes ou mockups, que não possuem uma funcionalidade real, mas servem para ilustrar ideias e conceitos. Os protótipos evolutivos, né, que evoluem à medida que a gente tem um feedback, né, com cada versão melhorada, né, conforme a gente vai tendo ali o feedback do nosso cliente. E os protótipos descartáveis, que são criados para poder explorar uma ideia específica ou testar um conceito. Mas após os feedbacks, eles estão descartados e o sistema real é desenvolvido com base no que foi aprendido. E dentro do processo da prototipagem, nós temos também o planejamento e definição, o desenvolvimento do protótipo, a avaliação desse protótipo pelo nosso cliente e o refinamento para poder construir e programar a versão final. Algumas técnicas comuns também de prototipagem, nós podemos definir em três. São os wireframes, que é criar diagramas simples que representam a estrutura de layout de um site, de um aplicativo, sem se preocupar muito com detalhes visuais. Os mockups, que são representações estáticas e mais detalhadas do design, com maior fidelidade visual, mas sem funcionalidades ainda. A gente não consegue mexer muito ali, a gente só tem uma fidelidade maior estática no design em si do aplicativo. E a prototipagem interativa, que é quando a gente consegue colocar uma interatividade aí no protótipo, permitindo que o usuário clique ou navegue como se fosse o produto final, como se fosse a versão final do aplicativo. E dentro dessa prototipagem interativa, nós temos algumas ferramentas, como o InVision e o Marvel App, que são úteis para poder criar protótipos interativos. Agora, falando das linguagens de programação móvel, né? As linguagens que nós usamos para poder construir aplicativos, né? Dentro da linguagem de programação móvel, elas são utilizadas para poder desenvolver aplicativos móveis como smartphones ou tablets. O desenvolvimento, né, envolve a criação de aplicativos que podem ser executados em plataformas Android, iOS ou até em sistemas multiplataformas. Dentro do desenvolvimento Android, nós temos três linguagens que são principais, né, dentro dessa área, que é o Java, o Kotlin e o C++. Dentro do desenvolvimento iOS, nós temos o Swift, Objective-C e o C com iOS SDK. E no multiplataforma, nós temos alguns frameworks como Flutter, React Native e o Xamarin, sendo esses frameworks de Dart, JavaScript e C Sharp, respectivamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Gostaria muito que você me ajudasse comentando como esse vídeo foi útil para você, trazendo feedbacks e comentários construtivos. Até a próxima!